Olá, eu sou a Ivone da Silva Brandão, sou efetiva pelo município de Imperatriz, no cargo técnico em administração, e hoje vamos falar sobre o sistema CPNI Web, mas atrelado a esse sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, existem mais dois que funcionam simultaneamente ao sistema CPNI para o registro de informações de doses nominais e quantitativas. O que é o sistema CPNI? O sistema CPNI ele foi criado pelo Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização ele já existe há 49 anos. O Programa Nacional de Imunização ele foi integrado à Secretaria de Vigilância em Saúde em 2003, já há 19 anos, e a partir de 2004 ele instituiu o calendário, de fato, o calendário nacional de imunização. E esse calendário ele contempla vários grupos, os grupos das crianças, adolescentes, gestantes, idosos e também os povos indígenas. E atualmente o Programa Nacional de Imunização ele disponibiliza 48 imunos biológicos, ou seja, vacinas, soros e imunoglobulinas. Nesse contexto, o CPNI ele foi criado, uma vez que o Programa Nacional de Imunização ele faz parte da Organização Mundial de Saúde, então tornou-se necessário que o Programa Nacional de Imunização criasse um sistema. Dessa forma, o programa criou o sistema para informatizar as informações, ou seja, os dados vacinais da população brasileira, tanto das doses aplicadas como dos movimentos de imunobiológicos. Os movimentos dos imunobiológicos são feitos mensalmente, já as doses aplicadas são inseridas diariamente na rotina das salas de vacina. O sistema CPNI Web, atualmente, ele não é utilizado pelas salas de vacina vinculadas à atenção básica. No momento, ele é utilizado apenas pelas salas de vacina dos hospitais, das clínicas privadas e das UPAs. Nesse sistema, ele é mais completo, por ele ter sido criado pelo Programa Nacional de Imunização. Então, nele são digitadas as doses aplicadas, os movimentos de imunobiológicos e são gerados também os relatórios. Nesse sistema CPNI Web, se recebe as informações apenas das doses aplicadas, registrados no PEC, o sistema PEC, que é o prontuário eletrônico do cidadão, e esse sistema é utilizado para o registro das doses aplicadas das vacinas apenas nas salas vinculadas à atenção básica. Mas essas informações mensalmente são recebidas pelo CPNI Web, que é o sistema base utilizado para avaliar e consolidar essas informações para posteriormente serem avaliadas. O sistema CPNI, como ele funciona paralelo aos outros dois sistemas, um deles é o CPNI Campanha. Atualmente a versão dele é 1.12.2. Nesse sistema são registradas atualmente as doses nominais da vacina contra a Covid-19 e são registradas as doses quantitativas realizadas durante as campanhas. Qual a diferença de um registro para o outro? Porque o nominal eu tenho um destinatário, já
as doses registradas nas demais campanhas, como influenza, poliomielite, campanha do sarampo, são digitadas quantitativamente, não é nominal nesse sistema, apenas a vacina contra a Covid que são registradas nominalmente. E nesse sistema CPNI campanha, nessa versão mais atualizada, uma versão do CPNI mãe, do CPNI base, neles são registrados tanto as doses como os movimentos de imunobiológicos. Porém, ainda não utilizamos ele para a gente registrar as doses das vacinas da campanha. Nominalmente ainda não. O sistema CPNI, por ele ter sido criado pelo Programa Nacional de Imunização, ele é um sistema mais completo. Dificilmente as opções de registro, como doses e estratégias, dificilmente a gente detecta ou constata divergência, porque ele é feito conforme o Programa Nacional de Imunização recomenda e também conforme o calendário nacional de imunização. E nesse sistema, também o sistema CPNI Web, atualmente, por ele receber as doses aplicadas, registradas no PEC, ele recebe também um movimento mensal, apenas um movimento mensal dessas salas vinculada à atenção básica. Ou seja, para um melhor entendimento, essas salas de vacinas que utilizam o PEC apenas para registrar doses aplicadas dos imunos, o movimento mensal ele não é registrado no PEC, não tem essa opção. São registrados no CPNI Web, ou seja, já há uma divergência de informações, porque essas doses realizadas no PEC, inseridas no PEC, precisam ser transmitidas e recebidas adequadamente pelo CPNI Web. Do contrário, vai gerar divergências e isso pode ocasionar perdas no sentido da cobertura vacinal. Algumas doses podem se divergirem e não ser recebida adequadamente pelo CPNI Web na base nacional, após consolidado. As doses inseridas no CPNI campanha, na versão campanha, não são recebidas pelo CPNI Web. As doses são avaliadas nele próprio. Essas informações da nova versão do CPNI não são recebidas pelo CPNI base, que é o CPNI Web, apenas as doses aplicadas no PEC e a SUS. Os objetivos fundamentais do CPNI Web, ele possibilita que os gestores eles tenham condições de estarem avaliando suas próprias informações através dos relatórios de perdas, de erro de registro, através dos relatórios gerados pelos movimentos mensais. Esses relatórios dos movimentos mensais, a gente pode gerar ele tanto por unidade de saúde como pelo município. Os movimentos mensais são utilizados pelo sistema para avaliar os saldos disponíveis, tanto os saldos recebidos como utilizados e os saldos disponíveis. Por isso que, mensalmente, tanto as doses aplicadas como os movimentos mensais de imunobiológico das vacinas, eles precisam ser inseridos no prazo adequado para que juntos eles sejam consolidados em rede nacional e uma informação complementa a outra. Ou seja, se eu tenho doses aplicadas das salas X ou Y e eu não tiver um movimento mensal, automaticamente essa sala ela vai ficar com pendência, porque os dados não foram inseridos adequadamente no prazo recomendado pelo Ministério da Saúde, e isso gera pendência para os municípios, regionais, estados, a nível de Brasil. O sistema CPNI,
ele também tem uma importante função, além de gerar os relatórios. Relatórios quantitativos, nominais, relatórios dos erros de registros, e também ele tem uma importante função. Qual é essa função? Buscar o histórico vacinal dos pacientes, registrado no sistema PEC e no próprio CPNI. Geralmente esses pacientes, eles quando perdem carteiras, por exemplo, que acontece com frequência nos municípios, esse sistema CPNI ele é utilizado para que sejam feitas essas buscas do histórico vacinal dos pacientes. E ele tem contribuído bastante, porque caso a gente não tivesse essa opção no sistema CPNI, se ele não oferecesse essa opção, precisaríamos então ou revacinar o paciente, que não é viável, o correto haver registros e atendendo o objetivo do Programa Nacional de Imunização, registrar para se ter dados dos cidadãos vacinados e, consequentemente, prevenir doenças e também ter, através dessas informações, um quantitativo fiel da população vacinada, uma vez que são registradas no sistema CPNI e nos outros sistemas que funcionam paralelo ao sistema CPNI web. Esse é o sistema CPNI Web, o sistema base, Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização. Na instância municipal, ele nos dá suporte para a gente gerar os relatórios. Nessa versão, podemos gerar vários tipos de relatório. Este relatório aqui é o consolidado de dose aplicada, acompanhamento mensal, e é o relatório quantitativo. Nesse ícone de vacinação, eu consigo gerar vários tipos de relatório. No momento, o único tipo de relatório ativo, após a existência de mais 2 outros sistemas paralelos ao sistema CPNI, o sistema base, algumas informações deixaram de ser atualizadas, algumas opções. No entanto, os relatórios de erro, de registro, por exemplo, eles ainda são gerados nesse sistema mãe. Então, todos os dados registrados, onde eu registrei com data errada, ou que contenha algum erro, eu posso gerar o relatório nesse campinho e nesse sistema, porque é ele que consolida todas as informações inseridas nos outros sistemas. Nesse campinho aqui de movimentação, eu gero os relatórios de movimentação específica por unidades e na instância municipal também. Dessa forma, quando eu vou gerar um relatório do movimento mensal por unidade, eu preciso selecionar a unidade de saúde específica que eu desejo gerar um relatório, marco todos os imunos e aqui eu seleciono a opção dos meses ou período que eu desejo gerar aquele relatório. Eu posso gerar de janeiro a dezembro, por exemplo, de janeiro a julho, por semestre, mensalmente e por unidade. Se eu desejo gerar o relatório de movimentos mensais do município em geral, eu não opto por unidade nenhuma. Dessa forma, eu vou gerar o relatório da movimentação específica de todas as unidades, de todas as salas de vacina que pertencem ao município. Na instância municipal, é mais fácil eu gerar o relatório por unidade do que
pelo município, ou seja, como o município é composto por 45 salas de vacina, então esse relatório vai se tornar mais complexo e mais pesado para o sistema, então ele demora mais. Como o sistema me oferece essa opção para eu gerar por sala de vacina, eu posso gerar um relatório por unidade, seleciono o período que eu desejo, marco todos os imunos, clico em pesquisar e automaticamente esse relatório ele vai me dar as informações do meu saldo de vacina, dessa unidade de saúde, do meu saldos anterior, recebidas, utilizadas e meu saldo disponível. É através desse relatório também que as regionais de saúde conseguem acompanhar os saldos municipais, saldo disponível, e de acordo com a demanda e o saldo disponível no final dos meses, ou seja, ao encerrar os meses, as regionais elas terão informações de quantas doses serão necessárias distribuir para determinado município, através desses relatórios da alimentação do sistema adequadamente. Porque esse tipo de relatório vai me oferecer o quantitativo que o município de Imperatriz tem disponível. É através desses relatórios aqui que as regionais e os estados conseguem ter esses dados de forma mais precisa. Nesse sistema aqui também é onde eu gero os logins para as unidades de saúde, onde eu cadastro os operadores dos sistemas, e também era anteriormente onde eu gerava os relatórios das campanhas, porque no momento há um próprio sistema direcionado, voltado para as campanhas. E o PQAVS, ele é definido por meio das metas alcançadas na imunização. E vale ressaltar que há indicadores, dentre eles o indicador 3, o indicador 4. O indicador 3 é em relação à proporção de salas de vacina, ou seja, quando essas salas de vacina elas informam, elas alimentam os sistemas tanto por meio dos registros da dose aplicada, como dos movimentos mensais. Essas informações se complementam. E o indicador 4 é concluir os esquemas vacinais das crianças menores de ano e as crianças de 1 ano. Os menores de 1 ano, eles completam esse esquema vacinal quando eles concluem a terceira dose, por exemplo, para aquelas vacinas que são 3 doses, segunda dose para as vacinas que são 2 doses, são compostas de 2 doses o esquema vacinal. De 1 ano, por exemplo, para completar o esquema vacinal é necessária apenas 1 dose, caso não sejam alcançadas as metas. Primeiramente, essas ações de imunização executada pelas salas de vacina, elas têm contribuído bastante com o Ministério da Saúde e Secretaria de Vigilância Nacional, principalmente porque através dessas salas de vacina que podemos cumprir os indicadores e também monitorar a situação vacinal da população brasileira, e estadual, regional e municipal. E os gestores, a partir dessas avaliações do PQAVS, por exemplo, ele terá condições e dados suficientes para que ele possa trabalhar onde, de fato, haja necessidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido a função do sistema CPNI e a importância dele para o Programa Nacional de Imunização, de acordo com o que ele oferece
em relação às opções para ser utilizado e para a função na qual ele foi criado, para atender de fato o Programa Nacional de Imunização. E seus dados e informações inseridas pelas salas de vacina em todo o Brasil.